Olá! Geralmente as pessoas perguntam: por que estudar grego, uma língua tão diferente, tão distanciada da nossa? Bem, eu acredito que é importante que nós tenhamos pelo menos uma noção da língua na qual o Novo Testamento foi escrito. A principal razão é que existem termos, expressões e formas sintáticas gregas para as quais não existe tradução exata para a língua portuguesa. Uma dessas formas para as quais não existe tradução exata para o português é o verbo grego no tempo perfeito. O verbo no tempo perfeito expressa um estado presente que é o resultado de uma ação ocorrida no passado. Na língua portuguesa, é perfeitamente possível expressarmos um estado presente. Exemplo, quando eu digo esta parede está pintada ou parede pintada. Também é possível nós expressarmos um fato ocorrido no passado. Exemplo, a parede foi pintada ou pintaram a parede. Porém, não há como expressarmos as duas coisas ao mesmo tempo na língua portuguesa. Não existe um tempo verbal na língua portuguesa que expresse ao mesmo tempo o estado presente e a ação ocorrida no passado. E é exatamente isso que o verbo grego no tempo perfeito faz. Ele expressa ao mesmo tempo um estado presente que é o resultado de uma ação passada. Ele faz isso no mesmo verbo. É como se eu conseguisse expressar no mesmo verbo que a parede está pintada porque alguém a pintou no passado. Normalmente, os tradutores traduzem o perfeito por meio de uma expressão verbal com o verbo ter. Exemplo, tendo pintado, ou, no passivo, tendo sido pintada. Porém, essa expressão portuguesa não traduz exatamente o sentido do tempo perfeito. Um exemplo notável do uso do perfeito e da ambiguidade que a tradução muitas vezes acaba produzindo, nós encontramos em Mateus capítulo 16, o versículo 19. Nesta passagem, Jesus declara a Pedro: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Neste versículo, os dois verbos traduzidos aqui pela atualizada como terá sido ligado e terá sido desligado, eles estão no tempo perfeito e na voz passiva. Então, o sentido aqui é que o que Pedro e a igreja fizerem na terra será apenas o resultado do que já foi feito na dimensão celestial. Um dos autores neotestamentários que mais usa o tempo perfeito é o apóstolo João, principalmente ao se referir à salvação como uma experiência passada que traz resultados concretos para o presente. Por isso, é muito importante que nós tenhamos pelo menos uma noção da língua grega para que compreendamos melhor o sentido dos tempos, dos modos e das vozes do verbo grego. Além, é claro, de outras expressões e outras formas gramaticais para as quais não existe tradução exata na língua portuguesa. Muito obrigado e até a nossa próxima dica de grego.